Bom, pessoal, eu estou aqui com a Daniela Fragma, ela é psicopedagoga, é proprietária do Colégio Winer, é um dos colégios referência na região. E eu gostaria, Daniela, que você falasse um pouquinho do seu currículo, do seu trabalho dentro da escola. Primeiro, eu gostaria de agradecer a convite, com satisfação que eu venho aqui. Eu sou pedagoga, trabalhei na clínica psicopedagógica também, é a minha paixão, mas há 10 anos eu tenho uma escola aqui, que é a Winer, o Pequeno Vencedor, que ela passou por algumas modificações de nome, mas esse ano é o ano que nós estamos comemorando 10 anos. Eu trabalho assim há 27 anos já na área de educação. Comecei como professora da educação infantil, com crianças de 3 anos, então a educação infantil é minha grande paixão. E aqui em Naviraí, né, eu vi através da necessidade das minhas filhas, então me incentivou, me estimulou a abrir uma escola com um pensamento voltado pela neurociência, que a capacitação em psicopedagogia me trouxe, né, a neurociência. Então a gente usa dessa ciência que está tão estudada em todos os setores, né, hoje, mas eu já venho estudando isso há mais de 15 anos. E há 10 anos atrás, nós começamos essa escola, né, essa empresa, que é referência aqui em Naviraí e também em outros locais. Que legal. E é interessante que você também é idealizadora de um projeto bacana que é a Mente Vencedora, né? Que é um projeto realmente que envolve aí os seus colaboradores, alunos, familiares, e realmente a gente percebe tanto nas redes sociais. Eu tenho as minhas filhas, as minhas duas filhas que estudam no seu colégio, que realmente envolve um propósito totalmente diferente e com um vigor mais sólido na educação, nos valores, nos princípios. Isso é muito interessante. E pensando nesses valores, princípios, e também por você ser uma pessoa cristã, uma católica fervorosa, eu pensei em trazê-la aqui para falar um pouquinho sobre família, que nós estamos aí em junho. Nós vamos lançar um livro que é Famílias em Risco, que são os desafios da família cristã nos dias atuais. E como você tem realmente uma vasta experiência com crianças, com adolescentes, tanto no âmbito de formação como no cotidiano da sua escola, eu gostaria que você, na sua opinião, quais são os riscos que você alencaria que a família cristã está correndo nos dias atuais? Então, a gente, primeiramente, vamos falar em educação baseada em escola, né, pensando em escola. Eu acredito que as famílias cristãs, elas precisam procurar primeiro escolas cristãs, né, ou não necessariamente uma escola religiosa. Nós não temos aqui, né, eu já trabalhei em escolas religiosas, mas uma escola com princípios cristãos, né? Então eu tenho que saber, eu tenho que ir à escola, entender qual é o projeto, quem são as pessoas que estão à frente, porque é um perigo você deixar o seu filho num local, né? Às vezes a gente não tem 4 horas de qualidade para ter com o filho por dia, mas ele fica com um professor dentro de uma escola que tem toda uma filosofia, que tem todo um pensamento, né? Tudo pensado para educar aquela mente, né, daquela criança. Quais os valores dessa escola? Eles estão dentro dos meus valores também? O que eles trabalham lá na escola é aquilo que eu acredito? Por exemplo, nós estamos aqui num tempo pascal, né? Então, a gente trabalha lá na escola a questão histórica, mas a gente trabalha também a questão cristã, porque é uma festa cristã. O que é a Páscoa? Então, a gente trabalha com símbolos realmente bíblicos. Chega no final do ano, a gente trabalha com o Natal, o nascimento de Jesus. A gente deixa um pouquinho o Papai Noel de lado, né? A gente vai falar realmente o significado. Então, isso é importante para uma família cristã na hora de escolher uma escola. Porque a criança, a criança, o adolescente, né? Quando eu falo em educação, eu tenho que pensar em várias fases da vida. A criança eu educo e trato de uma maneira, o adolescente de outra totalmente diferente e o adulto também. Mas a criança, ela é como se fosse uma esponja.
ela vai absorvendo tudo. E às vezes um conteúdo, por exemplo, um livro que eu acho inocente, de um autor super renomado, mas o que ele está passando ali de forma subliminar ali naquele livro. Então, assim, o maior risco dos pais na minha opinião, é a falta de conhecimento do que o filho está consumindo na TV. Os canais são bloqueados, como que é a supervisão em casa? Hoje, a gente sabe que tem como até espelhar, por exemplo, celular, quando começa a ficar mais velho, aí tem aquela decisão, todos os amiguinhos têm celular, porque eu também quero. Então, a família também ter essa noção que a própria família tem os seus valores, não é porque o amiguinho tem que você precisa ter também. Então, acho que o maior risco é o pai não ter esse conhecimento. Vai dar um celular, tem que ter uma supervisão. Hoje em dia tem rastreamento, que você consegue saber onde seu filho está, tem espelhamento, tudo que ele recebe no WhatsApp ou nas redes sociais, quando o pai optar por ter rede social, ele consegue estar vendo. Aí vem aquela polêmica, né? Privacidade. Criança não tem que ter privacidade. Claro. Criança precisa de supervisão. Então, os pais são bombardeados com um monte de informação, né? E fica nessa... então, a criança está ali para eu cuidar. É minha obrigação como pai, como pessoa cristã, né? De passar os meus ensinamentos também, de supervisionar o que o meu filho está... Qual o material didático que aquela escola oferece? O que ele está passando, né? Folhear, perder esse tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é só com a criança, mas é tempo de qualidade onde a criança frequenta. Se ela vai frequentar um balé, eu preciso cuidar quem são essas pessoas, quem vai supervisionar, se ela vai na educação, né, num tênis, como a gente tem aqui, que as crianças, a gente vê quem é essa pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente não pode ter essa inocência. E às vezes os pais, como eu vou usar a palavra, pecam por falta de informação mesmo, de que meu filho está lendo, com quem que ele está se relacionando. Então, eu acho que faz parte, né, de uma família cristã ter esse tipo de supervisão. Ou por culpa também, né? Eu tenho falta de tempo, então o tempo que eu tenho com meu filho, eu não quero privá-lo de nada, né? Isso é um erro também muito grande. Nós, como pais, a gente não pode perder o nosso propósito. A gente tem que ter o nosso propósito, que é educar a criança e educar na fé cristã também. Então, isso vai exigir um tempo, a partir do momento, na minha opinião, pode ser radical, mas assim, você optou por ter um filho, né? Ninguém é obrigado a falar que você precisa ter um filho, claro. mas você tem um filho, você optou, você segue, é a tua obrigação passar, né? E os pais têm muito medo, um erro também que eu vejo. Os pais, eles têm muito medo de perder o amor do filho, né? E os filhos, eles precisam de limite. Isso é uma forma de amor, né? O limite, ele não precisa de grito, ele não precisa de castigo, ele precisa de presença e precisa de amor. Às vezes eu também trabalho muito, né? Eu trabalho muito mesmo, mas o tempo de qualidade, de conversas, né? As minhas filhas estão mais na fase de adolescente. A gente perde um pouco, né? Nós não somos mais as pessoas mais importantes. Até 10 anos, nós somos os pais, eles são a maior referência da criança, os professores também, mas principalmente os pais. Depois disso, a gente vai perdendo um pouquinho. É verdade. Outras pessoas vão tomando esse lugar. E na adolescência, eles querem se distanciar. Mas assim, você tem que plantar a semente, né? Você tem que plantar essa semente e acreditar que você plantou uma boa semente. Às vezes a criança ela vai querer ter essa liberdade toda, mas a semente vai estar ali, a boa semente vai estar ali debaixo da terra. No momento certo, ela vai desabrochar. Então, os pais, eles não podem, na minha opinião, ficar com medo de educar os filhos, de falar não. Se ele acha que na hora do celular é não, mas todo mundo tem. Explicar, né? A gente não dá mais para responder, você não é todo mundo, aquelas frases de mãe, né? Você, não. As crianças de hoje em dia, você tem que explicar. Assim, ainda não está na hora, vai chegar a hora, você pode usar o meu por enquanto, supervisionar, né? Supervisão. É muito importante supervisão.
nessa faixa, né? E na adolescência também, né? Não é só na infância. Na infância, a gente tem mais controle. Na adolescência, a gente vai perdendo o espaço, mas a supervisão ela é necessária. Vou colocar localizador. Eu tenho mãe lá que tem, onde o filho vai, tá na cidade visitando os avós. Abre assim na frente, eu sei onde tá. Ela tá em qual cidade, ela tá andando de carro. Eu acho que isso é um dever. Mas precisa de privacidade. Não, criança não precisa de privacidade. Criança precisa de cuidados e proteção. E outra coisa interessante, você comentando, sobre o amor dos filhos, e eu acredito que você, eu e as pessoas da nossa geração percebe que os nossos pais, eles não tinham necessidade de ouvir dos filhos que amava eles. Eles tinham necessidade do respeito. Eu acho que os pais também hoje, eles têm uma certa carência afetiva em ficar perguntando toda hora se o filho ama ele. Eu acho que o amor... Eu tenho um psicólogo que fala muito, eu não me lembro o nome, que ele fala o seguinte, que o amor, ele é um sentimento muito sofisticado para que uma criança consiga realmente saber o que esse sentimento é, bem no fundo do âmago dele. Então, o amor, ele vem depois do respeito, depois das ordens acatadas e com o tempo. Então, eu acredito que os pais, os pais de hoje possuem uma certa carência em querer que esse amor seja toda hora exteriorizado pelos filhos. E isso não acontecia na nossa época. Eu lembro muito bem, meu pai nunca perguntou, você me ama? Você não... Para ele não importava, o que importava era o respeito, a educação, como eu me portava perante as outras pessoas e dentro de casa. O limite, ele é uma forma de amor. E é muito difícil. Eu vejo que as pessoas, os pais, eles têm muita dificuldade em dar limite. Justamente também por essa fase, os pais trabalham bem mais. As nossas mães, às vezes, a minha mãe trabalhava, mas eu lembro das minhas avós, tinha mais o tempo ali, os papéis um pouco diferentes, né? Hoje a gente tem outros tipos de papéis, outro tipo de papel. Mas os pais têm muita dificuldade de impor limite, né? Parece que tem criança que manda na família, né? Verdade. Então, impor limite, se eu conversar diferente, não preciso fazer da mesma forma que os meus pais faziam, né? Porque eles faziam o que eles tinham recebido, Claro. né? Dos passos da mente vencedora é conexão com as raízes. Então, eu tenho que me conectar com as minhas raízes, que é a minha família, meu pai, minha mãe, olhar, saber o que eles me deram foi aquilo que eles tinham no momento. E que eu posso fazer diferente com meu filho, mas não deixar esses valores se perderem, né? As crianças, elas precisam de limite, elas pedem limite. Às vezes eu tenho alguma criança ou adolescente dando muito trabalho na escola de comportamento. Na verdade, sabe o que ela quer? Que a gente chame realmente os pais. Para que os pais dê atenção. Às vezes, o fato de chamar o pai, dele ver, não chama meu pai, mas na verdade ele quer que chame. Inconsciente, ele quer que chame o pai, porque o pai estando ali, ele está dando atenção. Então, esse é um cuidado. A gente não pode se perder, né? Gritar não funciona, a gente sabe que o cérebro ele bloqueia, colocar de castigo, mas ensinar causa e consequência. Olha, tem isso aqui, vai ter uma consequência. Então, a criança mais velha, o adolescente, ele já começa a aprender, o cérebro já está maduro o suficiente para aprender causa e consequência. Se você fizer isso, você vai se machucar, você vai acontecer, eu não posso te dar um celular agora. Agora, esse tipo de programa não é adequado, a gente não assiste esse tipo de programa. Dá limite. Olha, por exemplo, vem com fofoca de casa, fora. A criança vem com aquilo, né? Escutei alguém falar isso, não sei o quê. Olha, aqui na nossa casa, nós não falamos das pessoas, nós rezamos por elas. Estão com dificuldade, nós rezamos por essa... Então, passar os valores, né? Eles vão achar chato? Vão achar chato. Mas lá na frente, vão te entender. A frustração, ela é importante para a aprendizagem. E eu vejo muita dificuldade de algumas famílias na frustração, né? De corrigir, de falar não. Parece que ele está perdendo. Nossa, eu fico tão pouco tempo e quando eu vou falar não. Mas esse é o seu papel, né? Se falar com carinho, com amor, a criança vai entender. A gente trata a criança, às vezes, como uma pessoa que
não consegue pensar do jeito... Elas conseguem, se você conversar direitinho, sentar, explicar, vai ter aquela manha, né? Porque assim, quando a gente é criança, mais ou menos as crianças das suas filhas, elas ainda são dominadas pela amígdala, Sim. né? Então a amígdala é um mecanismo cerebral primitivo que puxa a razão. Então ela vai fazer manha. Então criança vai chorar, criança vai fazer manha e é normal, né? Eu que tenho que aprender que ela está desenvolvendo. A hora que passar aquela manha, aí eu entendo que você está chateado, eu entendo que você queria o celular, eu entendo que você queria a televisão, mas agora é hora disso. Agora você consegue entender? Me dá um abraço. Né? A hora que a criança passar o nervoso. Então, existem várias técnicas hoje para a gente estar trabalhando a frustração. E se a família não trabalha, não conhece, que tipo de adulto que nós vamos formar? Que tipo de sociedade que nós vamos formar? Bom, a gente percebe na conversa que nós estamos tendo aqui que você é muito preocupada com princípios, com valores, com uma família unida. E há pouco tempo, você pode me corrigir, eu não sou da área da educação, teve o CONAB, parece, que é o Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional da Educação, por poucas informações que nós tivemos, como eu não sou da área, prega algo totalmente diferente, ou seja, o Estado sendo dominador da educação dos filhos, deixando os pais de lado, preocupado muito com a orientação sexual das crianças e não com o aprendizado de matérias como português, matemática, história e tudo mais. Também muito voltado para as minorias, fazendo com que o nosso país não seja composto de brasileiros, mas seja composto de pequenas classes, havendo uma separação muito grande de cada classe, de cada indivíduo, havendo às vezes até certa, vamos dizer, repulsa de algumas coisas, de como valores, como princípios, como ordens dos pais, como você acabou de dizer. Infelizmente, houve isso mesmo. Eu acredito que a educação brasileira, de forma geral, ela está sendo dominada, regida por questões ideológicas, não por ciência. Então, por isso que eu preciso conhecer, aquilo que a gente falou lá no início, eu preciso conhecer, no caso de uma escola particular, na escola pública eles vão totalmente por essa linha, né? Eu faz muitos anos que eu não trabalho na escola pública, então eu não tenho muito contato. Mas, assim, na escola particular, a gente tem a proposta que é avaliada e... Pelo pessoal da escola particular, a gente tem as leis que a gente precisa, mas a gente tem mais autonomia. A gente consegue escolher ali o material que a gente vai usar, né? A linha que a gente vai seguir. O pai precisa conhecer a escola, conhecer os valores, o material que a escola tá, ela trabalha ideologia de gêneros, os livros paradidáticos, que são aqueles livros, né, de literatura que os pais compram. No caso, eu e a minha equipe, a gente cuida de todos os detalhes, a gente lê livro por livro, né, tem livro que a gente precisa estar passando conhecimento, mas a gente passa, olha, existe isso dessa forma, mas a gente acredita nisso. Então, a minha educação, a educação da Winner, ela é pensada em ciência, né? Desde o método de alfabetização e os valores que a gente está passando ali. Eu gostaria, só para terminar, que você desse uma mensagem para todas as famílias, para que impactasse realmente a vontade de se dedicar mais aos filhos. Eu que agradeço ali pelo convite, fiquei muito feliz, né, pelo esse reconhecimento, também admiro muito o seu trabalho, da doutora Heloísa, né, vocês são pais presentes lá na escola, isso é extremamente importante para a gente que trabalha com educação e satisfatório. Então eu falo, plantem a boa semente, né, o meu recado é plantem, se dediquem ao seu filho. Hoje a gente tem essas rotinas, né, as mulheres, a doutora Heloísa também trabalha muito, né, mas a gente tem que estar ali, presente no que é mais importante para o nosso filho, né? Fazendo as escolhas por eles,
quando são crianças e depois supervisionando na adolescência. E a gente ter certeza que na fase adulta, por mais que eles queiram experimentar ali algumas coisas diferentes do que a gente ensinou, a gente tem a certeza que a semente ela foi plantada, ela é boa, de boa qualidade, é uma semente com base cristã, base em valores. Eu tenho certeza que essa receita não dá errado. Sempre pensando em Deus, né? Pedindo a proteção de Deus, pedindo que o Espírito Santo vá iluminando o seu trabalho ali e procurando bons profissionais para atender ali as necessidades dos seus filhos. Então é isso.